Em 28 de dezembro de 1895, que os irmãos Lumière, reconhecidos historicamente como fundadores do cinema, inventaram o cinematógrafo. Aparelho inspirado na engrenagem de uma máquina de costura, que registrava a impressão de movimento. A primeira sessão pública organizada por eles foi rápida e barata. Por R$1 cada, 33 assentos foram ocupados por cerca de 20 minutos no subsolo de um café em Paris. Dentre os filmes exibidos estava A Chegada do Trem na Estação. Reza a lenda que conforme a locomotiva se aproximava cada vez mais da câmera, os espectadores começaram a pensar que seriam atropelados pela máquina. Correndo alucinadamente para fora das dependências do teatro, era o início de uma das evoluções mais importantes da era pós-revolução industrial, o cinema. Porém, a necessidade de evolução levara um outro francês, Georges Méliès, a definir uma característica presente nos cinemas até os dias de hoje. Filmando uma ideia baseada em uma obra literária de um outro francês, Méliès enviou o homem à Lua através da construção de uma nave espacial, em um curta-metragem que fora o precursor da ficção cinematográfica, Viagem à Lua, de 1902. Sendo assim, o cinema virou arte. A partir de então, o mundo do cinema modificara-se completamente. Histórias com construções narrativas passaram a ser contadas, fazendo com que os espectadores fossem atraídos por enredos, personagens e outros elementos inexistentes nas primeiras experiências cinematográficas. Os filmes passaram a possuir durações mais longas, chegando a ser produzidos com metragens que continham mais de 2 horas, fazendo com que os realizadores da época, cansados de criarem produtos baratos, de onde não se obtinham lucros, pensassem no cinema como uma espécie de indústria. O cinema, a partir deste momento, por volta da década de 1910, deixava de ser um espetáculo circense, passando a algo comercial. Com o surgimento da Primeira Guerra Mundial, a Europa passa a produzir cada vez menos filmes, fazendo com que as produções cinematográficas se concentrassem nos Estados Unidos, mais precisamente em Hollywood. Os diretores D.W. Griffith e Charlie Chaplin se tornam os nomes do cinema mudo americano. Mas nem tudo estava perfeito. A indústria cinematográfica sentia falta de algo: o som. Muitos dos primeiros filmes exibidos na Exposição de Paris de 1900 eram de fato sonoros. O som esteve sempre presente. As exibições eram acompanhadas por um pianista. Nas estreias dos filmes em grandes cinemas, havia mesmo uma orquestra completa. E havia também salas que atraíam o público por terem atrás da tela pessoas que davam a voz a momentos mais emocionantes dos filmes. Em muitos dos casos, utilizavam legendas, subtítulos. No entanto, a iliterância de muitos dos espectadores era um fato a ser levado em conta. Por isso, quanto menos subtítulos e legendas o filme tivesse, melhor era para os estúdios. O aparelho kinetoscópio de Thomas Edison, que inspiraria os irmãos franceses, foi o primeiro que conseguiu, de fato, projetar som e imagem ao mesmo tempo. Em 6 de outubro de 1927, o mundo acordou de pernas para o ar. Em Nova York tinha acabado de estrear O Cantor de Jazz. O filme, em termos cinematográficos, não era uma obra-prima, mas não tinha sido por isso que a sala tinha enchido. O Vitaphone estreou. A verdade é que o filme era pontualmente falado, sendo que o problema da trilha única tinha feito com que a música fosse o elemento de destaque. Mas só a possibilidade de ouvir Al Johnson, pintado de negro, criou uma áurea de magia à volta do filme. A Warner, em plena falência técnica, recuperou com este lance de sorte. O público rendeu-se ao sonoro, e nada mais seria como antes. Com o advento do cinema falado, os produtores decidem fazer do som o personagem principal do cinema. Musicais aparecem em massa e inauguram a época de ouro do cinema americano. Mas Hollywood não vive só de musicais. A ingenuidade das comédias românticas e as disputas de faroeste também preenchem as telas. Porém, o cheiro de novo começaria a pairar sobre o mundo do cinema. Era a descoberta do processo Technicolor, que viria acrescentar cores às imagens visualizadas pelos espectadores nos cinemas. O lançamento do primeiro filme colorido foi feito no ano de 1935, pelo estúdio Fox, e a obra em questão fora Vaidade e Beleza.
O colorido acabou sendo uma tendência muito apreciada por produtores e também por cinéfilos, mas não impediu que o charme do preto e branco fosse relegado pela preferência popular. Embora fosse produzidas uma boa parcela de filmes coloridos a partir desse ano, diversos autores, diretores permaneceram utilizando o processo preto e branco, que viria a ser extinto por completo nos anos seguintes. Daí em diante, o cinema mudou e se sofisticou, mais rápido do que se podia acompanhar. Nas décadas que se seguiram, os efeitos especiais levaram a fantasia e imaginação de volta ao cinema. O resultado? Bilheterias astronômicas, sequências milionárias e o futuro da sétima arte. A tecnologia, cada vez mais presente nos equipamentos e nas telas, permite até driblar o ataque de estrelismo, usando atores virtuais. E se hoje podemos ver o pôr do sol de anos atrás, se podemos ser visitados por criaturas de outros lugares do universo, se podemos voltar para o passado e ir para o futuro, viver grandes aventuras e seus grandes heróis, se encontrar com a fantasia e ver o que nem se pode imaginar, para cada história contada, isso é o cinema. Bem, a dificuldade é que o patrimônio material no Brasil, ele abarca um universo enorme de bens, de contextos culturais. Então, quando se fala em patrimônio material, nós estamos falando das cidades históricas, dos sítios arqueológicos, dos bens móveis, por exemplo, das coleções e obras de arte. Estamos falando do patrimônio ferroviário, que é um ramo novo, e inclusive o patrimônio natural, né, com as suas paisagens, com jardins históricos. Quer dizer, estamos falando efetivamente de um universo grande. Eu diria que hoje em dia, cada um desses setores, as cidades, os sítios arqueológicos, as paisagens, eles têm uma regulamentação, há uma ação em andamento. E eu diria que há uma crescente apropriação social. Nós ainda temos muito por alcançar, mas eu acho que há um caminho sendo trilhado. Olha, eu diria que essa questão da apropriação do patrimônio é o aspecto mais importante de tudo. Porque não adianta proteger o bem se nós não conhecermos o significado do bem, o que ele transmite, né? Qual é o seu contexto, o que ele explica, a que ele está relacionado. Então, a significação do bem é que, na verdade, dá o valor cultural, né? Bem, nesse campo, desde digamos assim, as ações tradicionais de educação patrimonial, as visitas aos lugares, a preparação dos lugares, faz parte desse esforço de fazer com que haja apropriação social do patrimônio. Um campo que a gente pode comentar sobre isso é a questão das cidades. A cidade é hoje o nosso cenário preferencial de vida, pensando na sociedade brasileira. Alguma coisa como 140, 150 milhões de brasileiros vivem em cidades. Bem, será que o conceito de patrimônio está apropriado para as cidades do Brasil? Será que as cidades, quando projetam seu futuro, projetam seu desenvolvimento, elas têm noção de que para estarem, digamos, no patamar de futuro, de contemporaneidade realmente atual, é preciso cuidar do patrimônio, quer dizer, das singularidades, das coisas que são caras, né? Então, eu diria que, com relação ao patrimônio, à apropriação do patrimônio, inserir o patrimônio não como uma coisa do passado, mas como uma coisa que nós usamos cotidianamente, que está ligado aos nossos conceitos de qualidade de vida, né? É isso que está levando a uma apropriação crescente do patrimônio cultural no Brasil. Bem, a proteção ao patrimônio natural cresceu muito no Brasil, né, através dos órgãos de proteção ambiental. Mas, na realidade, em todo o mundo, se considera que, digamos assim, no contexto geral, a proteção ao patrimônio natural
diz respeito a um dos aspectos do patrimônio cultural. Porque, por exemplo, para tornar concreta essa discussão, discutia-se muito sobre o patrimônio paleontológico, né? As formas de vida que têm, às vezes, milhões de anos e que são apropriadas hoje em dia. A rigor é um patrimônio natural, porque o homem nem existia quando foram criados os objetos da paleontologia. Mas conhecer cientificamente, né, reconhecer a vida naquelas rochas do patrimônio paleontológico é uma atividade cultural. Né? Quer dizer, então hoje, por exemplo, uma paisagem tradicional do Brasil, a floresta amazônica, a caatinga, o Pantanal, eles são passíveis de tombamento, são vistos como patrimônio também cultural pela apropriação que o homem faz da natureza, vamos dizer assim. E dentro desse universo de patrimônio natural, nós ainda temos coisas marcadamente culturais, como são os jardins históricos. Né? Por exemplo, estudando um jardim histórico, conhecendo como eram os jardins do século XVIII, os pomares, isso está ligado, por exemplo, à culinária, né, aos remédios, a uma série de contextos daquela sociedade. E um outro campo que nós estamos crescendo muito no Brasil, inclusive é uma legislação de 2009, é a paisagem cultural. A paisagem já é uma classificação de patrimônio reconhecida pela Unesco e, a rigor, a paisagem, ela congrega o patrimônio natural e, do ponto de vista da cultura, congrega o material e o imaterial. Então, por exemplo, uma fazenda, né? As fazendas do Vale do Paraíba, as paisagens das regiões de imigrantes, as paisagens do Nordeste do Brasil, né? São paisagens culturais. Como cuidar desses contextos? Uma vida de jangadeiros. Né? Como é que a gente faz para chancelar, para reconhecer valor e mais, para fazer com que dessa chancela saia um componente de qualidade de vida, de valorização dos produtores daquela cultura? São questões muito interessantes. É difícil valorar o patrimônio, digamos assim, se nós não temos o seguinte conceito, e na verdade aí está talvez o essencial. Nós criamos um lema no IFAM que diz assim: a gente não proteger o patrimônio não é proteger o passado. Proteger o patrimônio é proteger o que precisa fazer parte do futuro. Isso é uma coisa, vamos fazer uma comparação. Digamos que a gente vá mudar para uma outra cidade, ou estejamos mudando de casa, ou mesmo reformando a nossa casa. Reformar ou mudar pressupõe duas coisas. Transformar, mas também significa guardar. Porque, por exemplo, se eu estou reformando o meu apartamento, minha casa, tem coisas que eu não quero, das quais eu não quero me desfazer. Né? Eu ganhei aquele quadro do meu pai, aquele objeto tem um valor afetivo também. Né? O outro é uma coisa que, isso eu gosto, eu dou valor a várias coisas. Então, algumas eu guardo, eu mantenho, outras eu adiciono. Eu acho que é assim que a gente precisa pensar o patrimônio, sabe? É parte da nossa bagagem, parte da nossa riqueza coletiva, parte das coisas essenciais que nós usamos nos nossos momentos de vida e coisas também que nós queremos deixar como herança para as pessoas que vão nos suceder aqui. Nessa questão toda da valorização, a fiscalização tem um papel essencial pelo seguinte, quase, se nós formos pensar concretamente em como se deu e como está se dando a preservação do patrimônio no Brasil, se nós considerarmos que não há uma fiscalização que disponha, por exemplo, de multa, pode parecer até inacreditável. Como é que se preserva a cidade se não há como multar, como exercer uma fiscalização mais direta? Bem, hoje em dia nós podemos penalizar, abrir uma ação. Mas isso traz como consequência uma dificuldade em termos de eficiência da ação de fiscalização muito grande. Então, a partir dos próximos meses, já agora no começo de 2010, a partir de uma análise muito cuidadosa da legislação, com acompanhamento do Ministério Público, nós estamos podendo estruturar um sistema de fiscalização nacional no IFAM, abarcando todas as áreas do patrimônio cultural e com poder para multas e taxações. Isso, muito mais do que o valor decorrente disso, isso reforça muito a autoridade de quem trabalha com os controles e quem exerce a fiscalização, né? Então, eu acho que nós passaremos a ter uma página virada a partir do advento dessas inovações administrativas que permitirão uma fiscalização mais eficiente do patrimônio no Brasil. When I gave the word, now in the morning I sleep alone.
to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Or who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name ever alone this world, but that was when I ruled the world. Registrar momentos especiais sempre foi uma das fixações do homem, desde a antiguidade. E cá entre nós, nada melhor do que a fotografia para isso. O primeiro rascunho que se tem dela surgiu por volta de 350 a.C., quando o filósofo grego Aristóteles criou uma câmera escura que permitia visualizar eclipses solares sem prejudicar os olhos. Já a primeira impressão fotográfica só foi, digamos, batida em 1826, um borrão impresso em uma chapa de alumínio. Logo o processo foi aprimorado por um francês, Louis Daguerre, autor de uma engenhoca que em 1839 veio parar no Brasil. E pelas mãos de ninguém mais, ninguém menos que Dom Pedro II, um apaixonado por fotografia e difusor por aqui do que logo se transformaria em arte. Mas um problema, a tal engenhoca não fazia cópias. Isso só foi resolvido em 1841, desta vez por um inglês, que conseguiu transferir imagens para folhas de papel. 3 anos depois, foi publicado o primeiro livro com fotografias. E a partir de então, as investigações se concentraram em conseguir um papel suficientemente sensível para imprimir negativos, até a descoberta da celuloide. E em 1888, a Revolução. George Eastman, fundador da Kodak, criou aquele filme enrolado no carretel que a gente levava para revelar, revolucionando e, acima de tudo, popularizando a fotografia em todo o mundo. Outro avanço à altura, só quase um século depois, com a fotografia digital, que logo viraria uma febre. O tempo passou, as fotografias digitais se tornaram mais precisas e, quando menos se esperava,